Minha mãe queria que eu me casasse com um homem que eu não gostava. Quando eu discordei, ela me expulsou de casa. 3 meses depois ela se arrependeu, mas quando foi atrás de mim... Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. É a sua última chance, Margarida. A voz da minha mãe, Cleópatra, cortou o silêncio da sala como uma faca. Ela estava de pé perto da janela, de braços cruzados, com a mesma postura rígida de uma general prestes a mandar suas tropas para a batalha. A batalha, no caso, era a minha vida, e as tropas eram as opiniões dela. Não seja dramática, eu retruquei, virando-se para mim. O rosto dela, sempre tão bem maquiado e impecável, estava contraído numa máscara de impaciência. É uma oportunidade. A Elvira convidou a gente para jantar hoje à noite na casa dela. O Maurício vai estar lá. Ele vai oficializar o pedido. Senti um arrepio de nojo percorrer minha espinha. Maurício, o filho único da Elvira, a nova melhor amiga milionária da minha mãe. Eu o tinha visto umas 5 ou 6 vezes. Em todas elas, ele mal olhou na minha cara, mais interessado no celular ou no próprio reflexo em qualquer superfície espelhada. Ele tinha um olhar de peixe morto e um sorriso que não chegava aos olhos. A ideia de passar o resto da minha vida ao lado dele me dava ânsia de vômito. Fechei o livro com força. Mãe, eu já disse que não. Eu não vou me casar com o Maurício. E por que não? Ela se aproximou, parando na minha frente, com as mãos na cintura. É rico? Sim. É de boa família? A melhor possível. Vai te dar uma vida que eu nunca pude sonhar em ter? Com toda certeza. O que mais você quer, Margarida? Um príncipe encantado de cavalo branco que trabalha de carteira assinada e mora de aluguel. O sarcasmo dela era uma arma que ela usava com maestria desde que eu era criança. Antes me feria, me fazia chorar. Agora só me enchia de uma raiva fria e pesada. Eu quero poder escolher, falei, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Eu quero casar com alguém que eu ame, ou que pelo menos goste de conversar comigo por mais de 2 minutos sem olhar o preço do meu sapato. Ela riu, um som seco e sem humor. Amor? Que bobagem! O amor não paga as contas, minha filha. O amor não te compra um apartamento de frente para o mar. O amor não te leva para viajar para a Europa todo ano. Eu estou te oferecendo um futuro de rainha, e você está cuspindo no prato que eu estou te servindo. Não é você que está servindo, mãe, é a Elvira, e eu não quero as sobras do banquete dela. Levantei-me, encarando-a. Pela primeira vez na vida, eu não sentia medo da fúria nos olhos dela, apenas um cansaço profundo. Um cansaço de anos tentando agradá-la, de anos tentando ser a filha perfeita que ela exibia para as amigas como um troféu. Como você ousa? Ela sibilou, o rosto dela ficando vermelho por baixo da maquiagem. A Elvira é a minha melhor amiga. Ela me adora e ela quer você para o filho dela. Isso é uma honra. Ele poderia ter qualquer uma, mas ele escolheu você. Ele não me escolheu, mãe. Você e a Elvira nos escolheram. Isso é um negócio, não um casamento. Vocês estão negociando a minha vida e eu não dei permissão. Permissão? Ela gargalhou, incrédula. Você vive debaixo do meu teto, come da minha comida. Você me deve obediência. Eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você, corrigi. E foi essa frase que fez o mundo dela desabar. O rosto dela perdeu toda a cor. Por um instante, vi algo além da raiva. Vi desespero, quase pânico. Como se a ideia de não ter o controle absoluto sobre mim fosse a coisa mais assustadora do mundo. Mas essa vulnerabilidade durou apenas 1 segundo. Logo a máscara de fúria voltou, mais intensa do que antes. Chega, ela disse, a voz baixa e perigosa. Você vai se arrumar, vai colocar o seu melhor vestido, vai sentar naquela mesa de jantar e vai sorrir para o Maurício. E quando ele te pedir em casamento, você vai dizer sim.
E vai dizer com o sorriso mais convincente que você conseguir fingir. Estamos entendidas? Eu balancei a cabeça lentamente. Não, eu não vou. Isso não foi um pedido, Margarida. Foi uma ordem. E eu estou desobedecendo. Ficamos ali, paradas no meio da sala, uma de frente para a outra. O ar estava tão tenso que parecia que eu podia tocá-lo. Eu via nos olhos dela a luta interna, a incredulidade de que a sua criação, a sua boneca, estava finalmente cortando as próprias cordas. Ela não sabia o que fazer com essa nova versão de mim, essa versão que dizia não. Você não me dá escolha, então. Ela disse finalmente, e o tom de voz dela me gelou até os ossos. Não era mais raiva, era uma frieza calculada, final. Você tem até a hora do jantar para mudar de ideia. Se você não estiver pronta e disposta a fazer o que eu mandei, pode começar a procurar outro lugar para morar. Ela me deu as costas e saiu da sala, me deixando sozinha com o eco da sua ameaça. Eu olhei ao redor. A sala que sempre fora meu lar, de repente parecia um lugar estranho, hostil. As paredes pareciam estar se fechando sobre mim. A ameaça dela não era um blefe, eu sabia. A obsessão dela com esse casamento era maior do que qualquer amor que ela pudesse sentir por mim. Hoje era o dia em que eu teria que escolher entre a minha liberdade e a minha mãe. E pela primeira vez, a escolha parecia terrivelmente clara. Eu não me arrumei. Fiquei sentada na beirada da minha cama, vestindo meu jeans de sempre e uma camiseta desbotada, ouvindo o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo que passava era um passo a mais em direção ao precipício. Uma parte de mim, a criança assustada que ainda vivia dentro do meu peito, gritava para que eu cedesse, para que eu colocasse o vestido, o sorriso falso e salvasse a única vida que eu conhecia. Mas a mulher que eu estava me tornando se recusava a se quebrar. Quando a porta do meu quarto se abriu com um estrondo, eu nem me assustei. Já estava esperando. Minha mãe entrou, já vestida para o jantar. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava os seus olhos, joias de ouro e um perfume caro que impregnou o ar. Ela parecia uma rainha indo para um banquete, mas o olhar dela era de um carrasco. Ela me varreu dos pés à cabeça e o sorriso tenso que usava se desfez. O que significa isso, Margarida? Onde está o seu vestido? Nós temos que sair em 10 minutos. Eu não vou, mãe. Falei, a voz firme, apesar do meu estômago se revirar. Você não está entendendo a situação, ela disse, se aproximando, a voz baixa e ameaçadora. Isso não é uma escolha. Você vai levantar dessa cama, vai se vestir e vai entrar naquele carro. Agora. Não. A palavra, tão pequena, explodiu entre nós. Foi a gota d'água. O rosto dela se transformou. A raiva contida deu lugar a uma fúria pura, descontrolada. Era algo feio, distorcido, que eu nunca tinha visto em toda intensidade. Ingrata! Ela gritou, a voz ecoando pelo quarto. Depois de tudo o que eu fiz por você, todos os sacrifícios, eu trabalhei noite e dia para te dar do bom e do melhor, para você ter uma educação que eu nunca tive. E para quê? Para você jogar tudo no lixo por causa de um capricho idiota de amor? Não é um capricho, é a minha vida. Você não pode decidir com quem eu vou passar o resto dos meus dias. Eu não só posso, como eu vou. Ela avançou e agarrou meu braço com uma força surpreendente. As unhas dela cravaram na minha pele. Eu puxei meu braço com força, me livrando do aperto dela. Eu não te devo a minha felicidade. Foi então que algo dentro dela se partiu. Ela olhou para mim como se eu fosse uma completa estranha, uma inimiga. Tudo bem, ela disse, a voz subitamente calma, o que era 1000 vezes mais assustador do que os gritos. Você quer escolher? Então escolha. Ela se virou, saiu do quarto e voltou segundos depois arrastando uma pilha de sacos de lixo pretos. Ela jogou os sacos no chão, aos meus pés. O que é isso? Gaguejei, o coração martelando contra as minhas costelas. É a sua escolha,
ela disse, abrindo meu guarda-roupa com violência. Ela começou a arrancar meus vestidos, minhas calças, minhas blusas dos cabides, enfiando tudo de qualquer jeito dentro do primeiro saco. O som do tecido sendo amassado, dos cabides batendo uns nos outros, era a trilha sonora do meu mundo desmoronando. Mãe, para! O que você está fazendo? Eu supliquei, tentando segurar as mãos dela. Ela me empurrou para trás. Estou te dando o que você quer. Liberdade. Você não quer seguir as regras da minha casa? Ótimo. Então não precisa mais das coisas que estão nela. Ela agia com uma energia frenética e assustadora. Foi até minha escrivaninha e varreu meus livros, meus cadernos, minhas canetas, tudo para dentro de outro saco. Fotos da gente juntas, de quando eu era criança, foram junto. Ela não hesitou, não olhou para trás. Era como se estivesse apagando todos os vestígios da minha existência. Eu fiquei paralisada, assistindo em choque e horror, enquanto ela profanava cada canto do meu pequeno santuário. Cada objeto que ela jogava fora era uma memória, um pedaço de mim. Em menos de 5 minutos, 3 sacos de lixo enormes estavam cheios com a minha vida. Ela amarrou o último saco com um nó forte e me encarou, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. Se você não vai se casar com o Maurício, então você não é mais minha filha. E se você não é mais minha filha, não tem nada que fazer aqui. As lágrimas que eu segurava começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e silenciosas. Você não pode estar falando sério. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida, ela respondeu, friamente. Ela pegou os sacos, um por um, e começou a arrastá-los para fora do quarto. Eu a segui, tropeçando nos meus próprios pés, descendo as escadas num torpor. Ela abriu a porta da frente e, sem a menor cerimônia, jogou os 3 sacos na calçada, perto da lixeira. Um deles se rasgou um pouco e a manga do meu suéter favorito ficou para fora, como uma mão pedindo socorro. Pega as suas coisas e some da minha frente, ela ordenou, sem olhar para mim. Ela olhou para o relógio. Eu ainda tenho um jantar para ir. Não posso me atrasar para encontrar a minha nova família. A crueldade daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Ela se virou para entrar e eu agarrei a maçaneta. Mãe, por favor. Meu nome é Cleópatra e eu não tenho filha. A porta bateu na minha cara. O som da fechadura girando foi o som mais definitivo que eu já ouvi. E então, o silêncio. Eu fiquei ali, do lado de fora da casa onde cresci, olhando para a porta fechada. Do outro lado, minha mãe provavelmente estava retocando o batom, pronta para ir celebrar o noivado que não ia acontecer. E eu aqui, na calçada, com tudo que eu possuía dentro de sacos de lixo. A noite estava fria, as luzes da rua pareciam zombar de mim. Eu estava completamente, totalmente sozinha. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, a tela embaçada pelas minhas lágrimas, e disquei o único número que eu conseguia pensar. Laura? Sou eu. A minha mãe, ela me expulsou de casa. Eu posso ir para aí? 3 meses, 94 dias para ser exata. 94 dias desde que a porta da minha casa bateu e a minha vida antiga se desfez em pó. Os primeiros dias na casa da Laura foram um borrão de choro e insônia. Ela foi um anjo me segurando enquanto eu desmoronava, me lembrando de comer, me dizendo que ia ficar tudo bem, mesmo quando eu tinha certeza de que não ia. Mas o ser humano se acostuma com tudo. Com o tempo, a dor aguda se transformou numa dor surda, uma cicatriz que eu carregava comigo. Consegui um emprego como atendente numa pequena livraria de bairro. O salário era pouco, mas o cheiro de livro novo e o silêncio respeitoso dos corredores era um bálsamo para minha alma ferida. Com meu primeiro pagamento, aluguei uma kitnet minúscula com uma janela que dava para um muro de tijolos, mas que era só minha. Era o meu palácio.
Eu estava aprendendo a viver de novo, aprendendo a cozinhar para uma pessoa só, aprendendo a gostar da minha própria companhia. Descobri que eu gostava de música antiga, de andar sem rumo pela cidade, de tomar café preto sem açúcar. Pequenas coisas, pequenos pedaços de uma margarida que eu nunca tive a chance de conhecer. Eu não tinha luxo, minhas roupas eram de segunda mão, minha comida era contada. Mas eu tinha paz. E pela primeira vez na vida, eu sentia que eu estava no controle. Naquela noite, eu tinha chegado do trabalho, cansada, e estava esquentando uma sopa no meu fogão elétrico de 2 bocas. A pequena TV de tubo que eu comprei num brechó estava ligada no jornal local, mais para fazer barulho do que por interesse. Eu estava mexendo a panela, perdida em pensamentos, quando uma foto no noticiário me fez parar. Congelei, com a colher na mão. Na tela, uma foto de Maurício. Não era uma foto de socialite sorrindo em alguma festa. Era uma mugshot, uma foto de delegacia. O rosto dele estava inchado, os olhos de peixe morto agora regalados de pânico. Ao lado, a foto de Elvira. O cabelo perfeitamente penteado, agora um ninho de rato, o rosto sem maquiagem revelando rugas de desespero que eu nunca soube que existiam. Foram presos hoje pela manhã, dizia o âncora com a voz grave. Elvira e Maurício de Albuquerque, mãe e filho, acusados de comandar um esquema milionário de estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A dupla, conhecida na alta sociedade, prometia investimentos com lucros altíssimos, lesando dezenas de empresários e famílias. A polícia estima que o golpe passe dos 50 milhões de reais. Eu deixei a colher cair na panela. A sopa respingou, mas eu não senti o calor na minha pele. Minhas pernas fraquejaram e eu me apoiei na pia. Golpistas. A família perfeita, o futuro de rainha que a minha mãe tinha planejado para mim, era uma farsa, uma mentira perigosa e criminosa. Um calofrio percorreu meu corpo. Eu não senti alegria. Não senti um triunfo do tipo, eu te avisei. O que eu senti foi um terror retrospectivo. Eu imaginei meu rosto estampado ali, ao lado do deles. Margarida, esposa do golpista Maurício. Imaginei meu nome sendo arrastado na lama, minha vida entrelaçada com a deles, presa naquela teia de crimes. Eles não teriam se casado comigo por amor ou por status. Eles precisavam de uma fachada, de uma família de mentira para continuar aplicando seus golpes. Eu seria usada e descartada. O nojo subiu pela minha garganta. Minha mãe, na sua busca cega por dinheiro e posição, quase me entregou para uma quadrilha. Meu celular começou a tocar, me tirando do transe. Era a Laura. Amiga, pelo amor de Deus, você tá vendo o jornal? Eu tô vendo, Laura. Eu tô vendo agora. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito. Margarida, você se escapou por um triz. Você se dá conta disso? Acho que a ficha tá começando a cair, murmurei, ainda olhando para a tela da TV. Escuta, baixa a voz. Eu fiz uma coisa. Assim que eu vi, eu liguei para sua tia Helena para saber da sua mãe. Meu coração deu um pulo. E aí? Ela disse que a Cleópatra tá destruída. Se trancou no quarto. Não quer falar com ninguém. Pelo que a sua tia entendeu, a Elvira não era só amiga dela. Sua mãe investiu quase todas as economias da vida dela com a Elvira. Ela perdeu tudo, Margarida. O dinheiro e a reputação que ela tanto prezava. Desliguei o telefone sentindo um vazio estranho. A general, a rainha, a mulher inabalável, tinha sido derrotada, humilhada, destruída pela própria ganância. E mesmo depois de tudo, uma parte minúscula de mim sentiu uma pontada de pena. O resto da noite passou em câmera lenta. Eu não consegui comer. Apenas fiquei sentada no meu sofá, olhando para o muro de tijolos pela janela, enquanto o mundo lá fora continuava girando. Meu telefone ficou em silêncio. Eu sabia que era questão de tempo. E então, perto da meia-noite, ele tocou. Um número que eu conhecia tão bem quanto o meu próprio nome, mas que não via na minha tela há 3 meses. Era ela. Atendi,
mas não disse nada. Alô? A voz do outro lado era fraca, hesitante, quase irreconhecível. Não era a voz da minha mãe. Era a voz de uma velha senhora, assustada e sozinha. Eu continuei em silêncio. Margarida, é você, filha? Ela insistiu, a voz embargada. Sou eu, respondi e minha própria voz saiu como gelo. Houve uma pausa, preenchida apenas pela respiração trêmula dela. Você viu o noticiário? Vi. Outro silêncio. Eu não ia facilitar. Eu não ia oferecer conforto. Ela tinha queimado essa ponte com as próprias mãos. Elas me enganaram, filha. Elas tiraram tudo de mim. Eu fui uma tola, uma... Minha frieza pareceu finalmente quebrar a barreira dela. O choro veio, alto e desesperado. Um choro de quem perdeu tudo. E no meio dos soluços, ela finalmente disse o que eu estava esperando. Filha, me perdoa, por favor. Eu preciso te ver. Por favor, Margarida, eu preciso falar com você. Eu concordei em encontrá-la. Não por ela, mas por mim. Eu precisava de um ponto final, de um encerramento para aquele capítulo da minha vida. Mas seria nos meus termos. Amanhã, às 15h, na cafeteria da praça. Estarei lá. Eu disse ao telefone e desliguei antes que ela pudesse argumentar. Nada de ir até a casa dela, o palco de tantas batalhas e da minha humilhação final. Seria em território neutro. Cheguei 5 minutos antecipada e escolhi uma mesa pequena no canto. Pedi um café e esperei. Exatamente às 3h, ela entrou. E, por um momento, eu quase não a reconheci. A Cleópatra que entrou na cafeteria não era a general que me expulsou de casa. O cabelo, sempre impecável, estava preso de qualquer jeito. Ela não usava maquiagem e a ausência dela revelava olheiras profundas e uma palidez doentia. O vestido caro deu lugar a uma blusa simples e uma calça que pareciam velhas. Ela parecia menor, encolhida, como se o peso do mundo tivesse finalmente curvado os ombros dela. Ela me viu e caminhou lentamente até a mesa. Seus movimentos eram hesitantes, incertos. Ela sentou na cadeira à minha frente e não disse nada. Apenas ficou me olhando. Naquele olhar, eu vi 1 milhão de coisas. Vergonha, arrependimento, desespero. Mas, acima de tudo, eu vi a necessidade. Ela precisava de mim. Você tá bem, mãe? A palavra mãe soou estranho na minha boca depois de tanto tempo. Eu tô ótima, mãe. E você? Eu perdi tudo, Margarida. Ela começou e as lágrimas brotaram nos olhos dela. Aquele dinheiro era tudo o que eu tinha guardado. Pra minha velhice, pro seu futuro. A Elvira, ela me roubou, me usou. Ela riu de mim, de nós. Eu tomei um gole do meu café. O líquido amargo me ajudou a manter a clareza. Ela não riu de nós. Ela riu de você. Minha frase a atingiu em cheio. Ela piscou, confusa. O que você quer dizer? Ela me enganou também. Ela queria te usar? Sim, mas eu não caí no golpe. Eu disse não. Você se lembra? Ela baixou os olhos para suas próprias mãos, que tremiam sobre a mesa. Eu sei, você estava certa. Eu fui uma tola, cega pela ambição. Eu achei que estava fazendo o melhor para você, dando uma vida de princesa. Me perdoa, filha. Por favor, me perdoa. Eu não aguento mais ficar sozinha naquela casa. Volta para casa. A gente recomeça. Tudo vai ser diferente, eu juro. O pedido dela ficou pairando no ar, entre nós. Era o que eu deveria querer ouvir, certo? O pedido de perdão, o convite para voltar. Mas enquanto eu olhava para aquela mulher desfeita na minha frente, uma verdade fria e dura como pedra se formou no meu coração. Você não está pedindo desculpas pela razão certa.
falei, a voz firme, sem raiva, apenas como uma tristeza profunda. Como assim? Ela gaguejou. Eu estou admitindo que errei. Você está admitindo que sua aposta deu errado, que você foi enganada. Sua vergonha não é por ter me tratado como um objeto, por ter me jogado na rua com sacos de lixo. Sua vergonha é por ter sido passada para trás por gente mais esperta que você. Se o Maurício e a Elvira fossem apenas ricos e cruéis, e não criminosos presos, você ainda estaria me chamando de ingrata. Você não está arrependida do que fez comigo, mãe. Você está arrependida de ter escolhido os golpistas errados. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu, porque ela sabia, e eu sabia. Era verdade. O erro dela não foi a crueldade, foi o fracasso. Eu me inclinei sobre a mesa. Naquela noite, você não jogou fora suas minhas roupas e os meus livros. Você jogou fora sua filha. E a mulher que está sentada aqui, na sua frente, não é mais ela. Aquela menina assustada que vivia para te agradar morreu de frio naquela calçada. Eu tive que me construir do zero, sozinha. Eu tenho um emprego, um teto sobre a minha cabeça que eu pago com o meu dinheiro e eu tenho uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Uma paz que eu não troco por nada. As lágrimas dela agora corriam livremente. Mas eu sou sua mãe. Sim, você é. E por isso eu te perdoo. Eu disse, e senti um peso enorme sair dos meus ombros. Eu te perdoo por sua fraqueza, pela sua ambição, por não ter sabido me amar do jeito certo. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar atrás. Levantei-me da cadeira, tirei uma nota da carteira e coloquei sobre a mesa, para pagar pelos cafés. Um gesto pequeno, mas que significava tudo. Significava que eu não devia mais nada. Eu te desejo o melhor, de verdade. Espero que você consiga se reerguer. Falei, olhando para ela uma última vez. Mas a minha vida agora é em outra direção. Adeus, Cleópatra. Eu me virei e caminhei para a porta, sem olhar para trás. Eu não precisava. Eu sabia o que veria. Uma mulher sozinha, colhendo os frutos amargos do que plantou. Ao sair da cafeteria, o sol da tarde bateu no meu rosto. Respirei fundo o ar da rua. Não era um ar de vitória, nem de vingança. Era o ar da liberdade. E pela primeira vez, eu senti que o meu futuro era uma página em branco, esperando por uma história que finalmente seria escrita apenas por mim. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.